sejam muito bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu sou o Felipe de Deus e dessa vez o seu like vai representar o seu reconhecimento com relação aos feitos dos nossos bravos soldados brasileiros que lutaram no maior conflito global da história. Você terá 7 dias de azar se der dislike. Bota fé? Bota fé? Beleza então. É o seguinte, esse vídeo eu fiz com o maior carinho, dedicando principalmente para você que adora falar que o Brasil não fez nada na Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo também serve para você mostrar para aquele seu amigo ou para aquele seu professor que adora desmerecer os feitos da Força Expedicionária Brasileira. Mas antes, temos que quebrar um paradigma ridículo. Por incrível que pareça, tem pessoas que conseguem ter a capacidade divina de vincular a história da Força Expedicionária Brasileira com a ditadura militar. Você não pode falar com orgulho e com patriotismo da campanha brasileira durante a Segunda Guerra que aparece um revolucionário modinha patrocinado pelos pais apontando o dedo falando que você apoia as Forças Armadas e algum tipo de ditadura militar. Meu amigo, entenda uma coisa, não é porque a pessoa gosta e apoia a campanha brasileira durante a Segunda Guerra Mundial que ela é a favor de algum tipo de ditadura militar. São coisas completamente diferentes, são contextos históricos completamente diferentes. Deu para entender tipo o que é que eu desenho? Provavelmente você sabe que naquela época falavam que era mais fácil uma cobra fumar um charuto do que o Brasil entrar na Guerra da Europa. Mas vocês sabem por que falavam isso? O Brasil, que na época tinha Getúlio Vargas como presidente, tinha um exército muito fraco, uma marinha muito fraca e nem força aérea existia. O material bélico era obsoleto, defasado e não existia quantidade o suficiente para defender o próprio território. Ou seja, como que uma nação tão fraca iria entrar em um conflito da magnitude do que era aquela Guerra da Europa? Por isso que todos duvidavam da participação brasileira. Apesar da fragilidade das nossas Forças Armadas, os Estados Unidos viam a posição geográfica do nosso país como algo de grande importância para a campanha militar no norte da África. Nesse tempo, o Brasil vivia um regime totalitário de inspiração fascista que durante certo tempo manteve relações amigáveis com a Alemanha nazista. Isso fez com que várias hipóteses começassem a surgir. A guerra estava rolando e o Brasil continuava neutro. Porém, o laço entre americanos e brasileiros foi estreitando. Afinal, ambos os países queriam garantir a integridade do continente americano. Já existia um grande interesse político e industrial entre os dois países americanos, quando em meados de agosto de 1942, vários navios mercantes foram atacados pelas forças do eixo, resultando na morte de mais de 500 brasileiros. Isso foi o estopim para que o próprio povo pressionasse Getúlio Vargas para entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial. O governo então organizou a Força Expedicionária Brasileira, que consistia na formação de tropas que seriam treinadas e preparadas para embarcarem rumo à Europa. A recém-criada Força Aérea Brasileira também foi relacionada para atuar na guerra. Todos os treinamentos e equipamentos bélicos foram cedidos pelos Estados Unidos. 98% dos nossos oficiais eram militares de carreira, enquanto nossos pracinhas, 49%, eram civis voluntários. Não existe esse papinho de que os alemães preferiram lutar na Itália, pois era melhor se render aos brasileiros do que aos russos. Meu amigo ignorante, deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Os alemães já estavam combatendo na Itália bem antes da chegada dos brasileiros. Os alemães já estavam apanhando lá dos aliados na Itália bem antes da chegada dos brasileiros. Não existe também esse papinho de que a Força Expedicionária Brasileira chegou já no fim da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, ninguém esperava que a Segunda Guerra Mundial fosse acabar um ano após a chegada dos brasileiros. A Força Expedicionária Brasileira não foi criada esperando que a guerra acabasse em 1945. Por mais que o jogo estivesse virando para o lado dos aliados, ninguém sabia quando Adolf Hitler iria se render na Europa. Não tem também como você comparar a campanha brasileira com a campanha de países que estavam na guerra há mais de 4 anos, de países que pararam toda a sua mão de obra para atuar somente em prol da produção bélica, em prol da guerra.
São comparações ridículas, são contextos diferentes. O Brasil caiu na Segunda Guerra Mundial completamente de paraquedas. Os nossos soldados nativos de um país completamente tropical foram treinados de uma forma completamente diferente do que foi lutar lá nas montanhas da Itália. Os nossos soldados brasileiros tiveram que lutar em um território completamente desconhecido, tiveram que subir inúmeros morros para chegar até as trincheiras onde estavam os alemães e os italianos e tiveram que lidar com um frio que não estavam acostumados. No Oceano Atlântico, a nossa Força Aérea garantiu a escolta de inúmeras embarcações que levavam suprimentos e soldados brasileiros, canadenses e, olha só, americanos. The Brazilian Fight Group, como era chamado pelos Estados Unidos, foi responsável pela destruição do total de 15% dos veículos, 28% das pontes, danificaram 36% dos depósitos de combustível e 85% dos depósitos de munição. A nossa Força Aérea realizou 60 missões, alcançando números superiores às unidades americanas que lá estavam. Os soldados brasileiros combateram contra 8 divisões alemãs, 3 divisões italianas e lutaram em 15 batalhas. Mais de 14 mil soldados foram capturados somente na Batalha de Fornovo di Taro. A Força Expedicionária Brasileira também combateu a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, que tinha como comandante o general Otto Friedrich Pico, que já havia lutado no fronte russo e na Polônia. Então o bichão era complicado, não era qualquer coisa não. Foram mais de 25.445 soldados brasileiros, foram 443 vidas perdidas e outros 3.000 feridos. Os soldados brasileiros, que todos duvidavam, capturaram 2 generais, mais de 500 oficiais e mais de 19 mil soldados inimigos, para vir um babaca e falar que o Brasil simplesmente não fez nada durante a Segunda Guerra Mundial. Os feitos dos nossos soldados foram reconhecidos pelas Nações Unidas, que convidaram o Brasil para fazer parte da ocupação da Áustria. Na Itália, os nossos soldados são vistos como heróis e todo dia 2 de novembro é realizada uma homenagem a eles. Até mesmo os nazistas que lutaram na Itália tiveram a hombridade de enterrar 3 soldados da FEB que morreram em combate e deixaram uma placa escrita: aqui jaz 3 heróis brasileiros. Basta você olhar como os veteranos da Segunda Guerra Mundial da Itália, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Rússia são lembrados e como os nossos veteranos são lembrados. Os estrangeiros valorizam mais os nossos feitos na Segunda Guerra Mundial do que nós mesmos.